Chegamos no capítulo 6 do Evangelho de João. Passeamos pelos caminhos que Jesus passou, vimos os sinais que ele nos mostrou e agora, em chegado o capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus atravessando o mar da Galileia e uma grande multidão o seguia. E quando ele chegou do outro lado do mar, em Tiberíades, a multidão se assentou e ele começou a ensinar. O tempo passou e, de repente, os discípulos perceberam que aquela multidão estava com fome. Aí acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, na qual Jesus alimentou milhares de pessoas. Depois disso, depois que ele alimenta a multidão, quando o dia estava caindo, estava indo embora, os seus discípulos desceram para o mar e tomaram um barco, isso eu estou vendo no versículo 17 do capítulo 6, e eles foram rumo a Cafarnaum. E Jesus ficou ali em um lugar solitário, orando. E na travessia do mar, vem uma grande tempestade, o barco é jogado pelas ondas de um lado para o outro e eles estavam já a ponto de irem a pique, de se afogarem e todos morrerem. E eles estavam desesperados e Jesus não estava com eles. De repente, eles vêem uma pessoa andando por sobre o mar e eles gritaram muito, eles ficaram muito assustados, dizendo ser um fantasma, até que eles reconheceram Jesus Cristo. Este é o relato de João. Nós não vamos entrar em pormenores como entraram os outros evangelhos. Nós vamos só mostrar para você que quando o Senhor Jesus, onde Ele está, tudo se faz calmaria, porque nada impede o agir de Jesus Cristo. Ele entrou no barco e o vento cessou e eles chegaram do outro lado. Só que muitas pessoas ficaram sabendo do que Jesus Cristo tinha feito, aquela multiplicação dos pães. E eles chegaram, muitas pessoas de muitos lugares iam chegando, e cadê Jesus? E cadê os seus discípulos? Eles perceberam que os barcos não estavam mais lá, e nem Jesus. E eles não tiveram dúvida, arrumaram uma quantidade muito grande de barco, atravessaram de novo o mar da Galileia e foram rumo a Cafarnaum. E quando eles chegaram, encontraram Jesus e eles ficaram contentes. Jesus, o Senhor está aqui, eu estou no relato de João 6. E Jesus disse para eles, vocês estão atrás de mim, não porque vocês querem a minha vida a vosso favor, mas é porque vocês comeram e se fartaram. É isso que vocês estão buscando. No versículo 30, nós lemos assim: então lhe disseram eles, aqueles que foram em busca de Jesus, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aqueles judeus estavam fazendo referência ao que tinha acontecido lá no deserto, quando Moisés tirou o povo escravo do Egito e eles não tinham o que comer e Deus mandou pão do céu. O maná era um tipo de flocos que caía e eles ajuntavam por um dia só, faziam massa de pão e o texto bíblico disse que o sabor era como se fosse pão de mel. Devia ser algo tremendo, né? Um alimento caído do céu. Aí Jesus começou a conversar com eles. No versículo 32 nós lemos: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus:
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. E o que crê em mim jamais terá sede. Nós já vimos os sinais que Jesus Cristo veio fazendo desde o primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele transformou a água em vinho. Aquela purificação foi anulada da água, já não tinha necessidade, porque o vinho representava o sangue de Jesus, agora era o sangue de Jesus que purificava. Depois do outro sinal, quando ele chega em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e manda eles derrubar o templo, porque já não tinha necessidade de sacrifício de animais. Ele era o sacrifício perfeito, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele resolve voltar lá para o Reino do Norte, um lugar onde ele cresceu, decide parar em Samaria, e Natanael já tinha dito que reconhecia nele o rei de Israel. Quando ele vai para Samaria, as pessoas o reconhecem como Salvador do mundo. Mais um sinal. Quando ele chega de volta lá em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro sinal, um soldado romano o interpela e fala: salva meu filho. Agora já não é nem judeu, nem meio judeu, agora é um soldado romano, aqueles que o escravizavam. Escravizava o povo judeu. E ele cura. Mais um sinal de que Jesus Cristo veio para todos. E nós não temos direito de fazer acepção de pessoas em nenhum sentido. Nós temos que sentar, comer com elas, celebrar com elas, porque senão corre o risco de ficarmos sozinhos e Jesus ficar na companhia daquelas pessoas que nós achamos que nos servem para ser nossos amigos. Aí Jesus decide voltar para Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, entra pela porta das ovelhas, porque era ali o lugar dele, e ele era aquele cordeiro. Naquela porta só entravam as ovelhas que iam para o templo ao sacrifício, era um corredor, e nesse corredor ele passa pelo tanque de Betesda e cura o paralítico de 38 anos inválido. E o povo de Jerusalém olha o leito que ele está carregando. E Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Então o Senhor vai mostrando sinais, um atrás do outro. E esse que nós estamos lendo hoje não é menos importante. Aliás, é um acrescente. Jesus começou com a água que purifica. Depois ele disse que o templo já não tinha necessário, que o sacrifício dele era completo. E agora ele está falando para o povo judeu que ele era o pão que desceu do céu. Vamos ler o versículo 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Não tem nenhum sobrevivente de quem comeu o maná no deserto. Pecaram, não acreditaram em Deus, tiveram medo, não tomaram posse da terra prometida. Foi necessário quase 40 anos para que aquela geração escrava morresse, para que um povo livre herdasse a terra. Eles morreram. E é isso que Jesus está falando. Aquele pão que desceu do céu, eles comeram, mas morreram todos. O versículo 53 nós lemos: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ah, mas agora já era demais. E aqueles homens, mulheres, crianças que estavam seguindo Jesus, assustaram. Todos os sinais de Jesus eram assustadores para o povo judeu, religioso como eram, seguindo leis como seguiam. Agora, de repente, Jesus fala que tem que comer a carne e beber o sangue. Eles disseram: não, isso é demais. Quem é ele para dizer que desceu dos céus? Ele é filho de José e Maria, nós conhecemos seus irmãos, nós somos aqui da região onde ele foi criado. Nós conhecemos esse Jesus. Como que ele diz que ele desceu dos céus? E era exatamente esse sinal que Jesus estava mostrando. No versículo 68, quando nós encontramos aqueles discípulos que duvidaram dessa palavra de Jesus. E é necessário fazer um parêntese.
só para te lembrar que esse pão vivo que desceu dos céus e esse sangue vertido na cruz do Calvário nos limpa, nos purifica e nos conduz no caminho que Jesus está nos mostrando. É um grande sinal esse. Essa carne e esse sangue nada mais é do que a Eucaristia, do que a ceia do Senhor, onde nós comemos o pão e tomamos o cálice. Exatamente isso. Nós comemos porque é uma simbologia. Porque quando Jesus nos ensinou, lá na última ceia que ele faz com seus discípulos, ele pega o pão e diz: esse é meu corpo. Mas ele estava presente ali. É um símbolo, mas nós cremos nesse símbolo que Jesus Cristo nos mostrou. E ele continua dizendo, pega uma taça de vinho e diz: esse é o meu sangue. O vinho continua vinho, mas é um simbolismo. E hoje, por fé, em memória de Jesus, em obediência a ele, nós participamos da ceia do Senhor. E na participação da ceia, nós comemos a carne e bebemos o sangue. Simbolicamente, comemoramos assim a morte e ressurreição de Jesus Cristo até que ele venha. Mas as pessoas que seguiam Jesus não creram assim. Não quiseram crer assim. Não quiseram ver esse grande sinal. E muitos viraram as costas e deixaram de seguir Jesus. Então, nós lemos agora no versículo 68. Vamos começar no 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós, outros, retirar-des? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Esse é o grande sinal. E foi Pedro que está dizendo para Jesus, foi essa a resposta de Pedro. E tem que ser esta a resposta nossa para Jesus, depois desse grande sinal. Para quem iremos nós, Jesus? Só tu tens palavra de vida eterna. Esse é o momento. Fala isso para Jesus, com toda a sinceridade do seu coração. É simples assim. Aceita esse sinal que Jesus está te dando agora e diga para ele: para quem eu irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Deus te abençoe. Amém.